Vamos ler então. João capítulo 21, versículo 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Eu vou ler mais uma vez, irmão. Vamos ler. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Amém. Vamos orar? Ó Senhor, em Cristo nós estamos aqui na sua presença gloriosa. Perdoa qualquer pecado em nossa alma neste momento, Senhor, e fale conosco. Nós queremos ouvir a sua voz, que esse pequeno, mas tão precioso versículo, Senhor, ele se abra, Pai, para a nossa compreensão, e nós também possamos abrir o coração, Senhor, e receber pela fé, ó Deus. Nos abençoe, nos edifique nessa verdade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, vocês lembram semana passada que eu estive aqui pregando o versículo 20, que diz assim, né? Versículo 20 ao 22, que dizem assim, peço para vocês lerem comigo. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, quem te importa a ti? Segue-me tu. Semana passada nós vimos que Pedro, ele errou porque ele queria saber do futuro de João, apesar de ter feito isso sinceramente, uma preocupação sincera com João, mas ele se preocupou com João sobre o futuro dele, futuro esse que o Senhor Jesus não tinha revelado. E quando ele fez isso, ele perdeu o foco do que Jesus tinha dito para ele, tinha acabado de dizer para ele, lembra? Ele tinha acabado de dizer para ele no final do verso 19, segue-me, segue-me. Então, quando Pedro lhe pergunta para Jesus, porque Jesus tinha dito sobre Pedro, né, que ele iria morrer, ia ser levado para onde ele não queria, ia ficar velhinho, ia morrer de uma forma assim violenta, ser executado por amor a Jesus, para glorificar a Deus. E aí Jesus encerra dizendo: segue-me. Então, quando Pedro ouviu sobre ele perguntou: e João? E João vinha seguindo, né? E aí, nisso, vimos semana passada, ele perde o foco do mandamento de Jesus: segue-me. Apesar da preocupação dele ser sincera, não ser má em relação a João, mas ele perde o foco. E aí Jesus corrige ele e diz: segue-me tu, ou seja, não perde o foco. Essa preocupação com João está te fazendo perder o foco. Ao mesmo tempo, o Senhor Jesus Cristo também corrige o outro problema de Pedro na pergunta, que é querer saber o que Jesus não revelou. Jesus não revelou sobre o futuro de João, Jesus revelou sobre o futuro de Pedro. E é por isso que Jesus diz: se eu quero que ele, olha como ele diz, né? No versículo 22, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Isso é comigo, isso é a minha soberania. Se eu quiser que ele viva até eu voltar a segunda vez, até eu vir a segunda vez, isso não é da tua alçada, isso não deve te preocupar com isso, pertence à minha soberania. A tua preocupação deve ser me seguir, ou seja, em vez de tu quiseres conseguires descobrir o que eu não revelei, que pertence à minha vontade soberana, mas oculta, te preocupa com o que eu revelei. Em vez de tu quereres saber o futuro que eu não revelei, que pertence a mim, te preocupa com o presente que eu já revelei, com o mandamento que eu já revelei para ti. Ou seja, eu não disse nada sobre o futuro de João,
Isso é comigo, não te preocupa com isso. Não perde o foco procurando descobrir o que eu não revelei. Presta atenção no que eu revelei. E eu revelei, segue-me. Então, Jesus está corrigindo aquela atitude de Pedro em se preocupar tanto com o seu próximo, que esquece da própria alma, que esquece da própria situação espiritual diante de Jesus, e também está corrigindo aquela curiosidade de Pedro sobre coisas que Jesus não revelou, sobre o futuro especialmente, deixando o futuro para Deus, e quanto ao presente, eu tenho que seguir, eu preciso seguir. Então, nós vimos isso semana passada, né? Mas é interessante que este pequeno versículo que está aqui, que nós lemos hoje, que é o versículo 23, ele é uma consequência disso que aconteceu com essa pergunta de Pedro e a resposta do Senhor Jesus Cristo, corrigindo a Pedro. Isso aqui, meus irmãos, mais uma vez, de respeito ao futuro de João de novo, né? Então, você observa aqui que o Pedro tinha perguntado sobre o futuro de João e Jesus corrige a ele, mas aqui agora vai continuar a questão do futuro de João de novo, só que é um pouquinho diferente. Não é Pedro que está perguntando, Pedro deixou de perguntar, mas agora vai ser feita uma interpretação errada, uma interpretação equivocada do que Jesus falou para Pedro sobre o futuro de João, e essa interpretação errada vai se espalhar, formando um boato. Todo mundo aqui sabe o que é um boato, né? Então, vai ocorrer ali um boato, as pessoas vão espalhar essa interpretação errada, esse dito errado, sobre o futuro de João. Então, o futuro de João, de novo, está aqui em foco. Só que o problema não é mais uma pergunta curiosa de Pedro, mas é uma interpretação errada sobre o futuro de João. E isso, meus irmãos, o próprio João que escreveu. Veja o que está acontecendo aqui. Jesus disse uma coisa, as pessoas interpretaram errado o que Jesus disse e começaram a espalhar em forma de boato, né, a sua própria interpretação. E o que o próprio João está fazendo aqui, aquele que estavam comentando sobre ele e que estavam interpretando mal o que Jesus falou sobre ele, o próprio João corrige aqui, mostrando, meus irmãos, que não podemos aceitar a interpretação errada, mentirosa e falsa dos ditos, das palavras de Jesus, enfim, de todas as Escrituras, que isso é uma coisa má, isso é uma coisa ruim. Não podemos, então, nem interpretar errado o que Deus fala na sua palavra, o que Cristo fala na sua palavra, enfim, o que a Bíblia fala, que é a palavra dele. Não podemos nem interpretar errado e nem podemos espalhar essa interpretação errada. Nós não podemos nem nós interpretarmos, nem aceitarmos interpretações erradas e tampouco podemos espalhar essas mesmas interpretações erradas. A Bíblia está mostrando aqui, e a atitude de João em corrigir isso está mostrando que isso não é bom. Interpretar errado a Bíblia não é bom, dizer o que a Bíblia não está dizendo, mesmo usando um versículo, distorcer aquele versículo, forçar aquele versículo a dizer o que ele não está dizendo, não é bom, não é correto, isso não é coisa de cristão, e que nós devemos nos opor a isso e saber como nos opor a isso e lutar contra isso. E não devemos, muito menos devemos espalhar essas coisas, devemos espalhar esses ensinos errados, formando assim um boato, uma tradição, alguma coisa assim, que vai passando às vezes para toda uma comunidade e às vezes passa de geração em geração, né? Então, isso nós não podemos aceitar. Então, este é o ensino aqui, irmãos, que está muito claro neste versículo, mas isso se aplica diretamente nessa situação, ou seja, em relação às Escrituras, mas os irmãos sabem, eu não poderia deixar de tocar, ainda que levemente, ainda que de passagem, mas eu também gostaria que nós pensássemos hoje à noite sobre uma forma de boato que é mais dos nossos tempos de internet, de tecnologia, que vamos dizer assim, se tornou costume chamar esse tipo de boato de que, vocês sabem, né? Fake news, né? Fake news. Então, as fake news são os boatos dos nossos dias, né? Antigamente, os boatos se espalhavam de boca em boca.
Uma pessoa ouvia, falava para o outro, o outro passava e espalhava aquele boato. E era um pouco mais difícil, porque essa de pessoa em pessoa é rápido também, mas demora mais um pouco. Agora, internet não. Internet, você alguém joga um boato, uma fake news, uma interpretação errada da realidade, espalha rapidamente, porque é interessante como a mentira atrai, né? E as pessoas vão espalhando aquilo. Então, nós vivemos em dias de boatos online. Nós vivemos em dias de boatos que se propagam com muito mais rapidez. Então, irmãos, ainda que de passagem, nós devemos também, quando nós olhamos um texto desse, nós devemos pensar então nessas coisas. Então, a Bíblia está dizendo aqui que é errado nós espalharmos interpretação errada das Escrituras, interpretarmos errados e espalharmos, como é errado toda mentira. O cristão, ele tem que ser alguém que preza pela verdade, que preza por compreender bem as coisas, entender bem as coisas, tanto no que diz respeito às realidades espirituais, e essas realidades espirituais vêm pela Bíblia, vêm pelas Escrituras, e desde que eu entenda as realidades espirituais bem, eu também devo procurar entender, inclusive como cristão, como alguém que é da verdade, Jesus Cristo é a verdade, eu não posso compactuar com nenhuma mentira, eu devo zelar por entender as coisas da melhor maneira possível, dentro da veracidade, dentro da verdade, dentro das informações disponíveis, e nunca devo participar de uma fake news. Então, eu, como cristão, eu não posso espalhar interpretações erradas da Bíblia, mas eu também não posso espalhar, nem acreditar em interpretações erradas de qualquer coisa que seja. Eu tenho que ser alguém que, ou eu entendendo eu falo, ou se eu não entendo, eu me calo. Eu não posso participar de nenhum tipo de equívoco, de nenhum tipo de mentira, meus irmãos. Esse texto, então, ele se aplica muito a essas situações. Eu queria, irmãos, mostrar para vocês aqui como é que João ele vai mostrar o problema. Ao mesmo tempo, como é que ele vai apresentar aqui o problema, a natureza do problema, dessa interpretação errada e desse boato. Ele vai mostrar como é que é isso aqui, nesse versículo pequenininho, está tudo aqui. Ele vai mostrar como é que isso acontece, qual é a natureza disso, como isso se propaga, né? Ao mesmo tempo, em segundo lugar, ele vai mostrar a necessidade da correção. E, em terceiro lugar, ele vai mostrar como corrigir. Tá? Então, são os 3 pontos do meu sermão de hoje. Então, primeiro, João aqui, ele vai mostrar a natureza deste boato, aliás, a natureza primeiro da interpretação errada, o que é ela, e o que é o boato, e como essas coisas acontecem. Em segundo lugar, ele vai dizer como nós cristãos, pelo exemplo que ele nos dá aqui, ele que está sendo atingido diretamente pelo boato, né? É dele que estavam falando, ele vai mostrar como nós devemos agir aqui como cristãos. E, diante disso, em terceiro lugar, como nós devemos reagir, né? Em terceiro lugar, qual é a reação? Qual é a natureza da própria reação? Qual a forma certa desta reação? Tá bom? Vamos olhar então o texto, meus irmãos, nesses 3 pontos. Eu vou ler de novo o versículo 23, com os irmãos, que Deus nos dê graça para entendermos bem. Veja o que ele diz aqui. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Né? Então, meus irmãos, vamos ver aqui o que está acontecendo. Há um dito aqui, veja, observe as palavras. Divulgou-se entre os irmãos este dito. Há um dito, há uma palavra, e esta palavra, ela está sendo divulgada. Esta palavra tem a ver com o que Jesus disse. Veja o que diz o texto. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Por quê?
por causa do que Jesus tinha dito no versículo 22. Disse-lhe: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Então, essa palavra de Jesus se transformou num dito que esteve na boca das pessoas, e esse dito não era a própria palavra de Jesus, mas era a interpretação da palavra de Jesus. Que interpretação é essa, meus irmãos? Uma interpretação equivocada, uma interpretação errada, mas uma interpretação, observem bem, que era de acordo com o coração dessas pessoas, era uma imposição ao texto. Se nós formos observar bem aqui, quando João, daqui a pouco eu vou falar para vocês na terceira parte, quando João ele fala desta interpretação, deste dito, que é, enfim, essa interpretação, ele coloca assim: Jesus, porém, lhe disse que não morreria. Aliás, perdão, no meiozinho do versículo diz assim: Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Ou seja, Jesus nunca falou isso. Jesus em nenhum momento diz que o que o dito estava dizendo. O dito estava dizendo que João não morreria. Mas em nenhum momento o próprio Jesus falou isso. Então nós temos o dito e nós temos a palavra de Jesus. E o dito é diferente da palavra de Jesus. Mas ele é uma interpretação da palavra de Jesus. Mas ele não é o que Jesus falou. Ou seja, se não é o que Jesus falou, quem é que está falando? São as pessoas que estão falando. São os homens que estão falando. É uma interpretação humana. São os homens que estão dizendo o que Jesus falou, mas não é Jesus, não foi Jesus quem falou. Então é isso que nós temos aqui. Ou seja, irmãos, este dito é uma interpretação equivocada, é uma interpretação que, na verdade, é uma imposição dos homens à palavra de Jesus, mas não é a própria palavra de Jesus. É disso que se trata. Então eu quero que os irmãos fiquem bem claro na mente de vocês. Esse dito é uma interpretação equivocada. E por que é uma interpretação equivocada? Porque não é palavra de Jesus, mas é, na verdade, uma palavra dos homens, dizendo que Jesus falou. É alguma coisa que vem dos homens. Agora, o pior não é isso. O pior é que esse dito já é uma coisa gravíssima, já é algo grave que esteja sendo feito isso com a palavra de Jesus, mas o pior é que isso virou um boato. O versículo diz: divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito. Entre a igreja primitiva se divulgou esse negócio. Se divulgou esta palavra entre os irmãos da igreja daquela época, dos tempos dos apóstolos. Isso virou um boato, isso virou coisa que foi de boca em boca, e todo mundo começou a falar: olha, João não vai morrer, Jesus disse que João não vai morrer. E falar para o outro acreditar e falar para o outro, e aquilo se divulgou entre os irmãos. Virou boato, irmãos. Então, o boato é a divulgação, e o dito é a má interpretação. O boato é a divulgação do dito, da má interpretação. Isso acontece muitas vezes. A má interpretação, ela pode acontecer o tempo todo, a qualquer momento, numa igreja local, numa igreja de um país, numa igreja tradicional, ou numa nova igreja. E isso pode se divulgar entre aquela igreja, ou pode passar para outras igrejas. E pode também, meus irmãos, ser alguma coisa que vem de gerações em gerações, e até se consolidar, o boato se consolida numa tradição. Ou seja, o dito transformou em boato, e o boato se consolida, porque aquilo é tão divulgado, é tão dito, e alguém já disse assim: uma mentira dita muitas vezes acaba se transformando na mente do povo em verdade. E aí aquilo se passa para os filhos, que passa para os netos, e aquilo se transforma numa tradição religiosa. E isso acontece muitas vezes aconteceu ao longo da história da igreja, ou seja, uma interpretação equivocada das escrituras, alguma coisa que nunca foi dito, às vezes nem está nas escrituras, às vezes tem gente que diz que está na Bíblia, mas nem sabe que não está, e aí se espalha aquilo, e aquilo se transforma então em boato, mas se consolida numa tradição.
e vai passando de geração em geração, às vezes em igrejas que são contaminadas por aquele tipo de pensamento. Mas, meus irmãos, no caso aqui, e isso é uma coisa que pode acontecer também, observem bem, em muitos casos desses que eu estou aqui lhe citando, no caso aqui, é possível que isso tenha a ver com aquela necessidade da igreja primitiva da presença apostólica entre eles. Ou seja, meus irmãos, nós sabemos que os apóstolos foram morrendo. E o próprio Pedro iria morrer, né? Jesus mesmo disse aqui, não tinha como eles falarem contrário de Pedro, porque Pedro ia morrer mesmo. Mas João, como Jesus não disse que João ia morrer, e Jesus disse isso aqui, que eles interpretaram como se João não fosse morrer, então aquilo pode ter ocorrido isso, que aquilo se tornou um boato, porque aquilo era do agrado do povo, de forma que era do agrado deles saber que ao menos um apóstolo ficaria vivo até a volta do Senhor Jesus Cristo, para que aquele apóstolo fosse uma espécie assim, né, do oráculo, daquele que pudesse dar a palavra de Deus, porque o apóstolo, ele era um proclamador da palavra de Deus, ele recebia a revelação direta do Senhor, ele tinha aquele dom do Espírito Santo e aquele papel, então, ali, a Bíblia diz que ele é o fundamento, eles são os fundamentos da igreja, porque Jesus deu para eles a palavra diretamente, e eles tinham esse dom ali. Então, meus irmãos, pode ser que isso gerou uma necessidade na igreja de querer ter um João sempre perto de nós, um João que pudesse nos ajudar nas nossas dúvidas doutrinárias, que pudesse ser o oráculo, a palavra de Deus, que pudesse trazer para nós a palavra de Deus, que pudesse nos dar orientação. Que bom se nós tivermos mesmo. Tomara que seja verdade mesmo que João não morra, porque nós sempre poderemos recorrer a João. Pedro vai morrer, Filipe vai morrer, os outros vão morrer, mas João vai ficar vivo até a volta de Jesus, e que bom isso, então nós vamos ter sempre João. Pode ser que tenha acontecido isso, meus irmãos, mas de qualquer forma, houve algo ali que fez o povo gostar desse pensamento, se apegar a esse pensamento, talvez a própria curiosidade com o futuro, como Pedro teve curiosidade com o futuro, mas no final das contas, meus irmãos, o grande problema desta interpretação foi o mesmo problema de Pedro: esquecer o principal. Olha, em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo nunca disse que os apóstolos iam ficar até a sua volta, nunca falou isso em particular. Agora, em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo disse que os apóstolos, eles seriam importantíssimos porque eles iniciariam a igreja, mas eles não seriam essenciais, no sentido deles como ser humano, como se a igreja precisasse ter aqueles homens ali o tempo todo. Não. A importância dos apóstolos não era em si mesma, nas pessoas deles em si mesma, mas na palavra que Jesus deu a eles. O que o Senhor Jesus Cristo garantiu, que iria preservar a igreja, iria manter a igreja até a sua volta, não foi a presença apostólica ali, não foi que um apóstolo ficaria vivo até a volta do Senhor Jesus Cristo, não foi, mas a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, que usou Paulo, que usou Pedro, que usou João, que usou todos os apóstolos, deu a eles a palavra, fez com que eles pregassem, fez com que eles escrevessem o Novo Testamento, ou pessoas próximas a eles. O Espírito Santo é que iria dirigir a igreja. Iria dirigir a igreja pela palavra que Deus deu, que Ele próprio, o Espírito Santo, deu aos apóstolos. Iria dirigir a igreja pelo Novo Testamento, especialmente. Não só pelo Novo Testamento, evidentemente, pelo Antigo Testamento também, que o mesmo Espírito deu aos profetas do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento era promessa, o Novo Testamento é cumprimento. Já falei isso aqui tantas vezes. A Bíblia é completa. A Bíblia, a palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus é que iria manter a igreja, preservar a igreja, ser o oráculo de Deus, é a palavra de Deus. Não importa que Pedro estivesse vivo, Pedro iria morrer, mas a palavra permaneceria. João iria morrer, mas a palavra permaneceria. E era pela palavra, pelo Espírito Santo, falando nas Escrituras, que a igreja sempre existiria. E continuou existindo e existe até hoje, meus irmãos.
Esses homens já morreram há centenas, há milhares de anos, mas o Senhor Jesus preserva a sua igreja pelo Espírito nas Escrituras. Então, a igreja, quando a igreja está se preocupando muito com o fato de que João não pode morrer, ela está deixando de confiar no Espírito Santo, na palavra de Deus, e colocando a sua confiança nos homens. Isso é muito sutil, né? Parece quando uma igreja ela ama muito um pastor, que ela começa a amar mais o pastor do que a Cristo. Ela começa a... É o problema que estava acontecendo lá em Corinto, inclusive, se apegando a personalidades, um dizendo assim, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Lembra que Paulo diz lá? Quando ela começa a se apegar aos homens, irmãos, seja isso a si mesmo, e isso realmente aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu depois na história da igreja, a triste história da igreja católico-romana, que apostatou, que canonizou os santos, que colocou esses homens numa posição que eles não têm, e começou a idolatrá-los, porque essa é a tendência do ser humano, perdeu o foco. Eles estavam fazendo, no final das contas, seja isso mesmo, ou seja uma mera curiosidade com o futuro de João, seja uma coisa, seja outra, mas o ponto aqui que eu quero destacar para os irmãos é que esse boato e essa interpretação errada das Sagradas Escrituras, essa interpretação errada, aqui nesse caso dessa palavra específica do Senhor Jesus Cristo, estava fazendo as pessoas perderem o foco de Cristo, como Pedro tinha feito na pergunta dele. Lembra? Quando Pedro pergunta assim, o que será de João? Jesus disse, não te importa, quanto a ti, segue-me. E é isso que estava acontecendo com a igreja também. De alguma maneira, meus irmãos, seja por uma necessidade de ter João sempre vivo, seja por uma mera curiosidade quanto ao futuro de João, mas de alguma maneira a igreja também estava cometendo o mesmo erro de Pedro. Ou seja, ela estava, quando ela acreditava nisso, ela estava perdendo, deixando de focar no Senhor Jesus Cristo e pensando em coisas sem importância, que aquilo que Deus não revelou, que aquilo que Deus não disse. A grande questão sempre é a essência da vida cristã e do ministério cristão e da frutificação cristã é segue-me, é nós seguirmos o Senhor Jesus Cristo. E a igreja, irmãos, aqui ela estava deixando isso. E ela estava entrando num caminho perigoso de começar a olhar mais para os homens, de deixar de olhar para o que é importante, para o próprio Senhor Jesus Cristo. E vou dizer uma coisa para vocês aqui. Sempre que a palavra de Deus ela é mal interpretada, haverá uma perda do foco na pessoa de Jesus. Vocês lembram dos lemas da Reforma, né? Sola Escritura e Solos Christus. Esses dois lemas, irmãos, eles estão unidos. Nós temos que nos apegar às Sagradas Escrituras, nós temos que ouvir a palavra de Deus, nós temos que entender a palavra de Deus, nós temos que nos firmar na palavra de Deus, e na medida que nós fazemos isso, nós nos firmamos em Cristo, porque a palavra de Deus é a palavra de Cristo. O centro da Bíblia é Jesus Cristo. Então, todas as vezes que a igreja começa a interpretar errado a Bíblia e começa então a inventar ditos que a Bíblia não tem e começa a fazer com que se transforme num boato e isso se transforma numa tradição, onde vai chegar? Abandonam Jesus, abandonam Cristo, perdem a essência do verdadeiro cristianismo, que o verdadeiro cristianismo quer, é ser discípulo de Cristo, é crer no Senhor Jesus, é confiar nele como único Senhor e Salvador e seguir as suas pisadas, é viver como ele viveu, é andar como ele andou, é servir. Lembra que ele disse? Lavar os pés uns dos outros, é fazer a vontade dele, é amá-lo e seguir o seu exemplo, é conhecer a Deus através dele. Tudo depende de Cristo, irmãos, tudo que nós temos está em Cristo. Então, na medida que as Sagradas Escrituras elas vão sendo interpretadas erradamente, as pessoas consequentemente vão perdendo o foco, vão deixando de seguir a Cristo. E isso tristemente tem acontecido na igreja dos nossos dias, nós sabemos disso. Doutrinas erradas têm penetrado na igreja, afastando as pessoas de Cristo.
ideologias políticas têm entrado na igreja, afastando a igreja de Cristo. As pessoas têm abandonado a pureza das Sagradas Escrituras. E quando isso acontece, meus irmãos, elas vão deixando Cristo. Elas vão se afastando do que é essencial, Cristo. Elas começam a falar de todo tipo de coisa, mas não falam de Cristo. Elas não seguem mais Cristo. Elas não amam mais a Cristo. Elas não proclamam mais a Cristo. Irmãos, Cristo é a nossa rocha, é a videira, é o nosso cabeça, é a nossa vida. Tudo nós temos em Cristo. Sem Cristo nós não temos nada. E toda vez que nós interpretamos bem a palavra, pelo Espírito Santo, nós vamos nos firmar em Cristo e seguir a Cristo. Quanto a ti, segue-me. Isso que é essencial. E veja, irmãos, bom, o que acontece agora quando João menciona esse boato? Veja que ele diz no versículo 23, ele fala isso: divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Ele diz isso e ele não fica calado. É uma coisa maravilhosa que os apóstolos nunca quiseram atrair atenção para si. Nunca. Nunca eles quiseram se destacar. Eles estavam sempre apontando para Cristo. E para que eles fizessem isso, eles não poderiam aceitar um equívoco interpretativo. Eles não poderiam aceitar que uma palavra de Cristo fosse erradamente interpretada e pior, se transformasse num boato e pior ainda, numa tradição. Eles não podiam aceitar isso. Então, ele corrige. João não fica quieto. Quando ele menciona esse boato, ele diz imediatamente: Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Jesus não fez isso. Ele disse outra coisa. Imediatamente, João, ele corrige, meus irmãos, esta má interpretação e este boato. E ele está aqui escrevendo o evangelho que foi divulgado, que era para ser divulgado, que era para edificar os santos na fé santa e era para evangelizar os perdidos na fé que ele ainda não conhecia. Você lembra que ele tinha dito aqui, né? Vamos voltar um pouquinho à nossa Bíblia, lá para o capítulo 20, para o versículo 30. Você lembra o que ele tinha dito, né? Como resumo do seu evangelho, propósito do seu evangelho. Veja que ele diz aqui no versículo 30, ele diz assim: Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Então, o interesse todo dele aqui é que as pessoas entendam Cristo, entendam os sinais. Olha, lá no versículo 24, ele diz: este é o discípulo, esse discípulo que é ele, que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é o quê, irmãos? Verdadeiro, verdadeiro. Preste atenção nisso. João não é um mentiroso. João não está inventando uma fábula. João não está contando uma mentira. Tudo que João está contando são fatos. Ele está dizendo: olha, Jesus operou esses milagres, Jesus transformou água em vinho, Jesus curou o cego de nascença, Jesus multiplicou os pães e os peixes, Jesus ressuscitou o morto de 4 dias. Isso são fatos, isso é uma verdade. E Jesus anunciou a palavra. Jesus é o Verbo, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador. Eu estou falando de fatos, eu estou falando a verdade. João nunca podia compactuar com uma fake news, com uma mentira interpretada, com uma interpretação mentirosa, com um boato, com uma invenção. Ele era um homem da verdade, ele era um homem que seguia a verdade, ele era um homem de Cristo, ele era um apóstolo de Cristo. Irmãos, ele era um cristão. Um cristão não pode aceitar mentira, um cristão não pode aceitar e compactuar com qualquer mentira, ainda que essa mentira
de alguma maneira ele seja proveitosa. Olha, não poderia ter sido proveitoso para João ser dito, olha, eu não vou morrer, todo mundo está dizendo isso, que eu não vou morrer. As pessoas estão começando a falar de mim, veja, João é um homem especial, João não vai morrer, João não quer saber de nada disso, João não quer autoglorificação, João não quer uma mentira que de alguma maneira o beneficie, ele é um homem de Cristo, ele quer glorificar a Cristo, e Cristo é a verdade, e João quer somente que as pessoas acreditem na verdade sobre Cristo, e não em alguma mentira que Jesus nunca disse, mesmo que isso traga alguma glorificação para ele. Esse é o ponto, meus irmãos. Cristianismo é verdadeiro em todos os sentidos. Cristianismo não compactua com nenhuma mentira. Se está compactuando, está deixando de ser cristianismo. A verdadeira evangelização, a verdadeira pregação, não compactua com mentiras sobre as Escrituras e com nenhuma mentira, com nenhuma interpretação falsa da realidade, mas preza pela verdade. Nós temos que combater a mentira. Nós temos que nos contrapor à mentira. Nós temos que nos opor a ela, porque nós somos da verdade. Nós temos que prezar que a verdade seja dita, doia quem doer. Nós temos que proclamar a verdade, inclusive por amor aos homens, porque conhecereis a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. A libertação, Jesus é a verdade. E Ele, a verdade, quando Ele é entendido, quando Ele é compreendido, quando Ele é entendido quem Ele é, o Filho de Deus, e as pessoas creem nele, as pessoas são verdadeiramente libertas. Mas quando começa a ser interpretado mal as suas palavras, ou quando começa a ser dado crédito a fake news, de alguma maneira, a verdade está sendo apagada, Deus não está sendo glorificado, e os homens morrerão nos seus pecados, porque é a verdade de Cristo que liberta. É o fato de nós sabermos quem Jesus é, o que Ele fez, o que Ele veio fazer, qual o significado da sua morte, qual o significado do seu sepultamento, da sua ressurreição, quem é Jesus, com toda clareza. É só quando as pessoas entendem a verdade sobre Ele que as pessoas são salvas verdadeiramente. Mas quando isso não acontece, as pessoas, Deus não é glorificado, Deus é afrontado, a mentira não é de Deus. E as pessoas vão morrer, irmãos. É por isso que João não se importa que estejam falando coisas dele até interessantes. Eu vou viver para sempre, olha que coisa. Não quer saber disso. Ele diz, isso não é verdade. Eu quero dizer para vocês que isso não é verdade. Eu preciso deixar claro, eu, João, preciso deixar claro, eu que sou esse discípulo, eu que estava seguindo Jesus e Pedro, eu que vi Pedro e ouvi Pedro se voltar e dizer, e deste que será? Eu que ouvi o Senhor Jesus falar de mim, eu estou dizendo que Jesus não disse isso de mim. Jesus nunca falou isso de mim. Isso é uma mentira. Isso é um engano. Isso é uma interpretação errada da palavra de Jesus. Esse dito é uma mentira. E por mais que se tenha transformado em boato, e por mais que se tenha crido, que muitos irmãos tenham crido nele, está se transformando talvez numa tradição. Mas isso é mentira, e eu não sou da mentira. Eu tenho que dizer para vocês, meus irmãos, João está dizendo que Jesus nunca disse isso. Ele combate a mentira. E assim nós devemos fazer, meus irmãos. Nós devemos fazer como João. Mas ele faz isso com amor. Ele não faz isso com raiva. Ele não faz isso com ódio. Eu gosto, assim, dos escritos de João. Ternos, calmos, como o temperamento dele, né? E ele faz de acordo com o seu jeito. Ele diz, isso não é verdade. Olha como ele diz, vamos ler o versículo 23? Ele diz assim, divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria mais. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Olha, ele diz, Jesus não disse isso, meus irmãos. Que jeito de falar, não é?
Que jeito de se expressar, de escrever. Olha, ele simplesmente não está com raiva, ele faz com amor, com paciência. Não, não é assim. Não é assim. Assim nós cristãos devemos nos opor a toda mentira, seja das Escrituras, sejam fake news. Nós devemos nos opor a isso, mas como João, com paciência, com amor, com sincero interesse pelos que estão acreditando na mentira, desejando, não querendo destruí-los, não querendo vencê-los num debate. Vejam, preste atenção nisso, meus irmãos. Mas com sincero desejo de que eles não acreditem nisso, porque isso é mal para eles, porque isso vai fazer mal para eles. Com sincero desejo de que eles deixem a mentira e acreditem na verdade. E fazer isso com amor. Vocês não estão percebendo esse João? Ele está querendo destruir a igreja, ele está querendo dizer, irmãos, não é isso, viu? Jesus nunca disse que eu não vou morrer. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou outra coisa. Deixem de acreditar nessa mentira, irmãos, e acreditem na verdade. Eu desejo instruir vocês. Eu desejo que vocês sejam pessoas que creiam na verdade, não na mentira. Tão diferente desses debates que a gente vê hoje em dia, cheios de raiva, de ódio e de soberba. Irmãos, o cristianismo é um caminho do amor e da humildade, da misericórdia, do desejo sincero pelo próximo, mesmo daquele que é nosso inimigo. Amai os vossos inimigos. Ele está falando aqui com irmãos, né? Mas isso serve também para os que não são irmãos, para os que se consideram oposição à verdade de Cristo. A igreja contemporânea precisa muito aprender dessas coisas. Há muito ódio, há muita briga, há muita raiva. E nós não temos nada com isso, meus irmãos. O nosso caminho, o nosso papel nesse mundo é um papel em que nós vamos aos inimigos como amigos deles, para lhes dizer como amigo, olha, a verdade é essa. Nós não somos inimigos deles. Eles podem ser nossos inimigos, mas nós vamos a eles com desejo sincero de que eles sejam salvos, ou de que eles se corrijam nas suas doutrinas equivocadas. E não vamos fazer isso com ódio. Mas, meu terceiro e último ponto hoje à noite. Como é que João corrige? Como é que ele faz isso, meus irmãos? Vamos ver aqui como é que ele faz isso. Esse versículo é tão pequenino, mas ele tem aqui, ele tem hermenêutica, ele tem interpretação, como interpretar a Bíblia, tem um monte de coisa, que coisa valiosa, irmãos. E eu vou ler com vocês de novo. Olha, ele diz assim no versículo 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Veja, ele corrige, mas o ponto agora que eu preciso falar com os irmãos é como ele corrige. Ele corrige da seguinte maneira. Ele chama a atenção das pessoas para a comparação entre o dito e entre o que Jesus tinha falado. Ele não faz, na verdade, aqui grandes explicações, mas ele simplesmente diz assim, olha, vamos comparar. O que o dito está dizendo? O dito está dizendo assim, divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito. O que o dito diz? Que aquele discípulo não havia de morrer. Ou seja, as pessoas estão dizendo que Jesus disse naquele momento, Jesus se voltou para João, para Pedro, melhor dizendo, respondeu e diz assim, não pensas em João, ele não vai morrer. João não vai morrer. As pessoas estavam divulgando então que Jesus tinha dito isso, que Jesus disse que João não morreria. Mas aí Pedro então diz, bom, não foi isso que ele disse. Nós temos aqui então o que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas estão falando, mas agora vamos ver o que Jesus disse.
As pessoas estão falando que aquele discípulo não havia de morrer, é o dito. Mas o que Jesus disse? Jesus, porém, não lhe disse não morreria. Jesus não disse isso. Não é isso. O que é, João? É isso aqui. Não é isso. É aquilo outro. Vocês estão entendendo o que ele está fazendo? Ele está dizendo, as pessoas estão dizendo, não vai morrer. Não é isso. É isso aqui. E o que é que Jesus diz? Ora, João diz para nós, ouçam as palavras de Jesus. Vejam o que ele diz, sem impor ao que ele diz a vontade de vocês, o querer de vocês. Não imponham o querer de vocês, não imponham o desejo que Jesus tenha dito isso, não imponham o querer de vocês, a palavra de vocês na boca de Jesus. Não forcem Jesus dizer o que ele não está dizendo. Ouçam de forma aberta, com o coração aberto, ouçam as palavras de Jesus na sua simples expressão. No que ele está falando de forma clara. Deixe Jesus falar, deixe Jesus dizer. E o que ele disse? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Aonde está aqui que Jesus falou que ele não morreria? Tem algum momento que Jesus diz isso? Tem? Estou perguntando. Jesus não disse, ele não vai morrer. Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Em nenhum momento Jesus diz, ele não morrerá. Mas Jesus diz claramente, se eu quero que ele viva até que eu venha, que te importa? O que é isso, irmãos? Isso é uma regra de interpretação bíblica. E a regra é, ouça o texto. Ouça o texto. Entenda o que ele está dizendo. Ouça, deixa ele falar da forma mais simples que ele está falando. Ele está dizendo isso, acabou. Jesus nunca disse que João não morreria. Jesus disse, se eu quero. Então, João aqui está nos ensinando como corrigir. Primeiro, João aqui está nos ensinando como nós não vamos interpretar mal a Bíblia, como não interpretar mal a Bíblia e como não aceitar aqueles que interpretam mal a Bíblia, aceitar a posição daqueles que interpretam mal a Bíblia. João está dizendo aqui a nós, como nós não vamos interpretar mal e como nós não vamos, portanto, interpretando mal, sermos agora objetos de boato, de má interpretação, de divulgação de má interpretação. Como pastor, como João está dizendo, ouçam a Bíblia, ouçam o sentido natural das palavras e creiam. Jesus não disse que eu não morreria, Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Isso aqui é simples de entender, não tem nenhuma complicação. A maioria dos textos bíblicos, irmãos, são claros. É verdade que tem textos mais complexos, mais difíceis de entender. Só que há uma outra regra de interpretação. É que os textos mais difíceis são interpretados pelos mais fáceis. Mas a Bíblia não é um livro obscuro. A Bíblia não é um livro, na verdade, difícil de entender. O problema não é a Bíblia. O problema somos nós. O problema é que a Bíblia nos confronta. O problema é que a Bíblia diz o que muitas vezes nós não queremos ouvir. O problema é que ela diz... Aliás, vou colocar assim, da outra forma. Vou colocar duas coisas. Primeiro, o problema é que ela diz o que nós não queremos que ela diga. E o problema é que ela não diz o que nós queremos que ela diga. Então o problema não está nela. O problema não é que ela é um livro obscuro, difícil de entender. Ah, que livro difícil. Você lê Provérbios, você entende Provérbios. Você lê os 10 mandamentos. Tem alguma coisa difícil de entender ali? Não matarás. Não adulterarás. Honra teu pai e tua mãe.
guarda o dia do Senhor. Não trabalha, nem tu, nem teu animal. Não cobiça nada que é do teu próximo. Que é difícil de entender. Pegue o Evangelho, o ensino do Evangelho na carta aos Romanos mesmo. Veja o que a Bíblia diz, veja o ensino de Paulo, de Pedro, de João, veja o que João tem dito nesse Evangelho. O que é difícil de entender? Não é a Bíblia que é difícil de entender. Difícil somos nós. É que o nosso coração quer fazer uma imposição. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui. A igreja, os irmãos estavam dizendo que Jesus disse o que ele não disse. Aí João diz assim, não façam isso. Porque Jesus não disse isso. Jesus disse aquilo. Disse diferente. Então vocês têm que ouvir Jesus. É assim que nós corrigimos. É assim que nós nos corrigimos. Eu estou acreditando muito numa coisa. Eu vou estudar a Bíblia. Eu vou ouvir uma pregação sobre esse assunto, uma pregação, e eu não vou ouvir só e acreditar tudo que o pastor diz, não. Eu vou lá, eu vou ver na Bíblia. Eu vou ver se aquilo que ele está falando está na Bíblia. Eu vou ser bereano. Lembra dos bereanos? O pastor, claro que o pastor, o pregador, o expositor, como ele estuda muito, ele vai entender melhor do que eu, ele vai poder me explicar melhor. Mas ele não vai me falar de alguma coisa obscura. Quando ele falar, eu vou entender. É verdade, pastor, está escrito no texto. Não vai ser alguma coisa assim tão difícil que só um homem super intelectual vai poder entender. Não, por quê? Porque a palavra de Deus está lá, irmãos. Está lá, está escrito. Está escrito. Está no texto. O que João está dizendo para nós assim, olha, está no texto. Ouça a palavra. Ore para que o Espírito Santo lhe ilumine. Mas o Espírito Santo nunca vai inventar o que não está na Bíblia. Claro que não. Ele é Espírito da verdade, não é? Então ele vai mostrar para você o que está escrito. Então, como é que nós corrigimos? Nós corrigimos fazendo uma comparação. Nós corrigimos dizendo assim, não é isso. É isso aqui. Não é o que você está dizendo. Não é o que eu estou dizendo. Não é o que o outro está dizendo. É o que a Bíblia disse. De forma simples, de forma clara. Não há um mistério ali. Não há uma coisa ali... como é que eu posso dizer, né? Não há algum sentido ali encoberto que só alguém muito espiritualizado vai poder entender. Não tem nada disso. Está ali, está dito. Está dito. O problema não é a Bíblia, o problema sou eu. O problema é se eu quero ouvir o que a Bíblia está dizendo. O problema é se eu quero ouvir o que a palavra de Deus está dizendo. E a correção do erro é ir à fonte. A verdade espiritual está nas Sagradas Escrituras. E se eu não quero cair em boato, se eu não quero cair em mentiras, eu tenho que ir na fonte. Eu tenho que ouvir a fonte. E a fonte me diz com clareza, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Em nenhum momento Jesus disse, ele não vai morrer até que eu volte. Ele disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti. Está difícil de entender, meus irmãos? Será que é difícil de entender isso aqui? Por que a igreja estava interpretando errado? Por que os irmãos estavam interpretando errado? Porque ele estava impondo ao texto. E João está dizendo assim, não é assim, irmãos. Não é isso. É isso aqui, olha. Só vocês ouvirem o texto. João fala isso num versículo, num pedacinho do versículo. Vocês estão entendendo? Ele diz assim, olha, não tem muito o que dizer, não precisa explicar muito, é só vocês ouvirem o texto. É só vocês ouvirem o que Jesus disse. Ponto, acabou. Acabou a controvérsia. Então, é isso, gente. Nosso problema somos nós mesmos. Hoje à noite, então, eu queria que vocês pensassem, meus queridos irmãos. E eu quero lhes dar os seguintes conselhos hoje à noite, para nós encerrarmos aqui com algumas aplicações. O primeiro conselho que eu lhe dou hoje à noite é que, olha, preste bem atenção nisso, meus irmãos.
não interprete mal. Primeiro conselho que eu quero lhe dar hoje à noite: tome muito cuidado para você não interpretar mal o que as Sagradas Escrituras dizem, para você não impor o seu próprio pensamento que a Escritura, a um versículo. E tome muito cuidado também para não ouvir quem está interpretando mal, quem está impondo seu próprio pensamento, a sua própria ideia, a Sagrada Escritura. Não faça isso. Não participe disso. E não divulgue isso. Irmãos, quando nós pegamos a verdade da Bíblia, nós temos que fazer com temor e tremor. Nós temos que fazer com reverência. Nós não podemos torcer as Escrituras. Vocês sabem, irmãos, é por isso que eu peço as suas orações por mim e por todos os pastores, que nós estamos numa posição perigosa aqui. Eu estou numa posição perigosa aqui. Eu estou numa posição que só a graça de Deus. Porque eu estou falando, veja só que coisa, isso é só graça, meus irmãos. Eu estou falando em nome de Deus. Você já pensou o que é isso? Orem pelo seu pastor, orem pelos outros pastores, porque isso não é uma brincadeira, gente. Isso não é uma brincadeira. Eu não vim aqui para fazer um discursozinho filosófico, para dar meu pensamento. Eu vim aqui dizer, olha, a Bíblia está falando isso. E como isso é sério, irmãos. Eu estou dizendo que Deus disse isso. Olha a seriedade disso. Então leve a sério também quando você interpretar a Bíblia. Não é uma brincadeira, não é um jogo de palavras cruzadas. Não é uma brincadeirinha que você está fazendo. Ouça. Entenda o que ela está falando. Ouça e não divulgue qualquer coisa. Não espalhe qualquer palavrinha aí de qualquer pessoa que está dizendo alguma coisa que a Bíblia diz. Cuidado. Porque a palavra é de Deus. Não temos que participar, não temos que divulgar, não temos que participar de boatos, não temos que participar de tradições falsas. O que nós devemos fazer, pastor? Talvez você diga. Nós temos que corrigir. Mas nós temos que corrigir primeiro a nós mesmos. Nós temos que ir e pensar assim, o que eu estou dizendo que a Bíblia diz, o que eu estou crendo, está mesmo na Bíblia? Ou é só a minha cabeça? Eu tenho que ir na fonte, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, eu tenho que corrigir a mim mesmo na palavra, e eu devo fazer isso, irmãos, e devo corrigir também os outros, dentro da minha capacidade, do meu conhecimento, do meu entendimento, daquilo que eu já compreendi com humildade, né? Se eu ainda não sei, se eu ainda não entendi, eu tenho que me calar, tá? É triste, às vezes a gente conhece algumas pessoas que já leram 2, 3 livros, já se sentem teólogos, e já querem ensinar os outros, já querem corrigir, às vezes, homens que já estão com cabelos brancos. Calma, não é assim. Eu devo ter humildade, né? Mas, se eu realmente entendi, com humildade, humildemente, fazer como João, né? Com paciência, com amor, com humildade, corrigir o meu irmão. Dizer, não, meu irmão, não é assim. Deixa eu lhe mostrar como é. Abrir a Bíblia com muito amor e ensinar para ele. Ensinar também os que estão fora, que não estão entendendo a Bíblia. A pessoa pode vir e me fazer uma pergunta sobre a Bíblia. Alguém que não é crente ainda. Ensinar para ele, se ele me ouve. Agora veja, é ensinar quem é ensinável. Não jogue pérola aos porcos. É ensinar quem quer ouvir. Porque a humildade tem que vir de quem fala e tem que vir também do ouvinte, né? Se faltar humildade em um dos lados, não tem ensino, viu, irmãos? O orgulho não ensina nada. Então, ensinar com amor, com paciência, aquilo que nós vamos entendendo. Esse é o primeiro conselho. Agora, como nós devemos fazer essa correção? Vamos seguir o exemplo de João. Vamos dizer assim para nós e para as outras pessoas, olha, vamos fazer o seguinte, vamos comparar a nossa interpretação, o nosso dito, a nossa tradição, o nosso boato, né? Vamos comparar com o que está escrito. Vamos colocar um do lado do outro. Olha, está aqui o dito, está aqui o que está escrito. Bora comparar. Isso que João fez. E vamos ouvir o sentido simples das palavras. Se o dito
corresponder ao sentido simples das palavras, então o dito é verdadeiro. Agora, se não, é falso. Por mais que eu ame esse dito, como eu gostaria que João vivesse para sempre, né? Mas eu tenho que dizer assim, não é verdade, não é verdade. Então eu quero largar isso. Eu posso amar essa tradição, a minha igreja acredita nisso há muito tempo, ou a minha família acredita nisso há muito tempo, ou os meus amigos e os mais próximos acreditam nisso há muito tempo. Mas não é verdade. Eu amo a verdade. Eu ouvi a palavra, o sentido simples do texto, claro do texto. Eu tenho que ouvir. É assim, meus irmãos, que nós vamos nos corrigindo. A exposição da Bíblia, o que é? Nada mais é do que apresentar o sentido simples do texto. Você quer ver um pregador cheio de verdade? É um pregador que não inventa a roda, mas só diz assim, é o que está no texto, é o que o texto diz, é o que a palavra de Deus diz. É assim que nós temos que fazer. É assim que nós vamos corrigir, irmãos, os erros. E eu deixo eu falar uma coisa para vocês. Todos nós temos erros, viu? Todos nós temos equívocos. E a gente vai melhorando. Nós vamos esclarecendo os nossos equívocos. E assim nós vamos esclarecendo. Agora, deixa eu fazer uma aplicação mais geral, que não é direto, mas se aplica. Irmãos, cuidado com as fake news. Cuidado com as fake news. Olha, eu disse para vocês que isso se aplica, o texto se aplica mais diretamente à questão das escrituras, mas tem uma aplicação consequente desta. Se eu não posso acreditar em nenhuma interpretação errada da Bíblia e espalhar isso como um boato, fazer parte dessa mentira, eu também não posso acreditar na interpretação errada de qualquer coisa que seja, e tampouco espalhar também isso. Eu não posso fazer. Um crente, ele sempre tem que estar do lado da verdade, não da fake news. Por mais que a fake news pareça tão agradável ao meu coração, por mais que a fake news pareça tão razoável e tão benéfica para a minha vida e para o meu grupo, para a minha igreja, talvez. Meus irmãos, fake news sempre é do diabo, porque é mentira. Jesus nunca está do lado da fake news. Então, quando vocês forem falar, ouvir o que está sendo dito de um político, quando vocês ouvirem falar do que está sendo dito de uma instituição qualquer, quando vocês ouvirem falar do que está sendo dito de uma doença ou de um tratamento de uma doença, quando vocês ouvirem falar de qualquer coisa que seja na internet, fique com o pé atrás. Não acredite imediatamente. Porque pessoas malignas, elas sabem do poder da fake news. E elas usam isso para manipular multidões. Então, nós cristãos não somos tolos. Nós cristãos não devemos ser bobos. Nós cristãos não podemos ser massa de manobra de homens malignos e mentirosos. O princípio cristão é: eu não vou acreditar no que é mentira. E eu não vou, muito menos, espalhar o que é mentira. Eu não vou fazer isso porque a mentira mata. A mentira é contra Deus, a mentira é contra Cristo, a mentira, não só a mentira sobre a Bíblia, a mentira sobre uma pessoa, a mentira sobre uma situação de um país, a mentira sobre uma instituição, a mentira sobre a saúde pública, qualquer mentira. Isso é contra Deus, isso é contra Cristo, isso é contra o próximo, isso mata pessoas.
Então, deixa eu lhes dar o conselho, irmãos. É um conselho aplicado do que João fez, é um conselho aplicado à questão das fake news. O que é que você deve fazer? Primeiro, não acredite de pronto. Por mais que aquilo te agrade, por mais que aquilo você ache muito legal, muito interessante, muito agradável aquela notícia. Segundo, vá à fonte. Procure fontes especializadas naquele assunto. Olha, quando o nosso assunto é vida espiritual, nós vamos aonde? Na Bíblia. Mas quando o assunto é saúde, quando o assunto é remédio, é vacina, é tratamento, é o que quer que seja, estou dando exemplo para vocês. Eu tenho que ouvir quem é especialista, meus irmãos, na área. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus nosso Senhor, Ele nos dá a verdade na Bíblia e a verdade na criação. É Deus que dá. É graça de Deus. Então, as pessoas que estudam aquela questão, que dedicam a sua vida, suam para entender, pesquisam, essas são aquelas bênçãos que Deus nos deu. Deus deu a esses homens e mulheres, Deus deu a eles talento. E não precisa ser cristão não, viu? São pessoas que Deus, é a graça comum de Deus. Deus colocou aquelas pessoas ali para nos falar. Quando você está doente, você procura quem? O médico. E você chega para o médico e você diz, estou sentindo isso, e ele vai dar o diagnóstico. Por que ele vai dar o diagnóstico? Ele é uma autoridade. Por que ele é uma autoridade? Porque ele estudou. Então, eu quero dar um conselho aos meus irmãos. Não acreditem em boatos, em coisa que está muito divulgada, em coisa que está muito espalhada, e não cair em bolhas. O que são as bolhas na internet? São as bolhas em que só correm notícias em que agrada a bolha. Fure a bolha. Vá às fontes, ouça outras pessoas com perspectivas até diferentes. Ouça, pesquise. Mas procure quem entende daquele assunto. Não boateiro, não mentiroso, não gente que talvez me agrade porque diga o que eu digo. E se você não tem certeza, não espalhe. Aliás, um conselho para a internet seria sempre não divulgar nada. Fica comigo, eu vou investigar, eu não sei mesmo, eu fico calado. Eu não sei desse assunto, eu fico calado. Mas cuidado com as fake news. O último conselho que eu quero dar hoje à noite, e eu digo para vocês que é o conselho mais importante. Irmãos, vamos ler o final do versículo 19? Leia comigo, por favor. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Vamos ler o final do versículo 22. Segue-me tu. Deixa eu falar uma coisa para os meus queridos irmãos. Toda e qualquer coisa que nos afasta disto que é o principal, que é seguir Jesus, tudo que me faz perder o foco, tudo que me distrai de Cristo, é pecaminoso. O que as pessoas estavam falando de João estava distraindo elas de Cristo. Então, o assunto principal do texto, a recomendação principal do texto, de todos esses versículos aqui, é que nós temos que focar em Jesus. Nós aqui já somos crentes, continuamos crendo e seguindo Jesus. Eu acho aqui que não tem nenhum crente, né? Não tem ninguém que seja incrédulo. Se tiver alguém aqui, o conselho é creia em Jesus. Mas se nós somos crentes, seguir Jesus. Isso que é essencial, meus irmãos. E é isso que nós devemos fazer dia após dia. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que nós não caiamos nas mentiras interpretativas, nas mentiras que interpretam mal as Escrituras e que fazem mal à igreja, né? Mas que nós fiquemos firmes nas Escrituras e assim firme em Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir que Ele nos fortaleça.
Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós estamos aqui diante da sua palavra bendita, maravilhosa, santa, justa. E o nosso pedido hoje à noite, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de toda graça, Senhor, é que o Senhor nos guarde, Deus, dos boatos, nos guarde das mentiras, nos guarde dos falsos ditos. Senhor, nos faça pelo Espírito Santo ficarmos firmes nas Escrituras, no que ela diz, e assim ficarmos firmes em Jesus, que cada um de nós, eu e os meus irmãos, a nossa querida igreja, e os amados que nós conhecemos, as pessoas que vão ouvir também esta gravação, que todos possam ficar firmes no Senhor Jesus Cristo e possam assim, Senhor, realmente fazer o que é certo, o que é bom, e serem proclamadores tão somente da verdade em Jesus. Guarda-nos das mentiras, guarda-nos também das fake news, guarda-nos, Senhor, de todo aquilo que nos afasta de Cristo e nos preserva no que é essencial, no que é principal, que é o nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, o seu nome seja louvado, Pai. Em Cristo oramos e agradecemos. Amém e amém.